Ora, bom dia família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de mais quero agradecer ao suporte de toda a gente pelos comentários, o feedback, as subscrições, tem sido espetacular. Hoje trazemos aqui um vídeo com dicas para pessoas que gostariam de emigrar para a Suíça, desde documentação, salário, regimes de trabalho, entre outras curiosidades. Por isso, venham connosco conhecer quais é que são estas curiosidades e aquilo que vos pode ajudar a vir para a Suíça. Ora, vamos então por partes. Cidadãos da União Europeia. O que é que acontece? Se tu fores um cidadão da União Europeia, normalmente tu não precisarás de um visto. Aquilo que tu precisarás é de um contrato de trabalho que te poderá dar uma permissão para tu poderes estar na... Resumindo e concluindo, tu podes sempre usufruir dos 90 dias que tens como turista para explorares aqui a situação, ver como é que está a questão do trabalho, a questão do alojamento. E depois desses 90 dias, a obrigação é que tu tenhas um contrato de trabalho para então poderes ser elegível a um permisso ou uma permissão de residência. E quem não é cidadão da União Europeia precisa de ver aqui alguns dos requisitos. Um dos requisitos é qual é o tipo de passaporte que vocês têm, qual é o tipo de nacionalidade que vocês têm, para perceber quais é que serão os requisitos para vocês poderem vir para a Suíça e manter aqui. Cidadãos que não pertencem à União Europeia, normalmente se fizerem parte de países como os Estados Unidos, o Brasil e o Canadá, são elegíveis também a poderem estar cá durante de 90 dias até 180 dias, ok? Mas têm requisitos como, por exemplo, têm o passaporte que tem que estar válido para poderem viajar, e esta validade são mais ou menos 3 meses até à data de saída da Suíça. Isto é um pormenor muito importante, porque se não tiverem pelo menos estes requisitos, ainda que estes países que eu falei, que é o Brasil, o Canadá e os Estados Unidos, como por exemplo, que têm acordos de isenção de visto com a Suíça, ainda assim, se não preencherem estes requisitos, não poderão viajar e permanecer aqui na Suíça. Se vocês fizerem parte de países como, por exemplo, que se situam na Ásia ou em África, vocês precisam de verificar esta situação antes de viajar. Precisam de fazer um pedido de visto específico para poderem entrar no país e poderem cá permanecer, então, o período mínimo de 90 dias, que é o período de regime como turista. Normalmente o nome deste visto é o visto D, e precisam também de uma permissão ou uma autorização de residência antes de sequer entrarem no país. Sem estes requisitos, não poderão viajar e permanecer na Suíça se não fizerem este processo antes de viajarem. Normalmente isto é válido para pessoas que tenham também contratos de trabalho ou sejam estudantes aqui na Suíça e fazem esta autorização antes de poderem entrar no país, porque esta autorização será extremamente importante para vocês obterem uma permissão de residência aqui na Suíça, ok? Muito importante. Em todas estas situações que mencionamos, muitíssimas das vezes o que podem pedir é que vocês também apresentem meios de como é que vocês se vão sustentar aqui na Suíça durante esse período de tempo, esses 90 dias ou 3 meses, ok? Precisam também de um seguro de saúde que vos possa suportar no espaço aéreo Schengen, porque a Suíça, como vocês sabem, tem um regime em que vocês têm que ter um seguro de saúde obrigatório. Por isso, se forem destes mesmos continentes que falamos ainda agora, de alguns países da África ou da Ásia, terão também de preencher esses requisitos para obterem uma permissão de residência. E relembro que estes requisitos têm que ser preenchidos antes de vocês viajarem para cá, pois senão correm o risco de chegarem à Suíça e serem recambiados, terem então aqui uma situação que acaba por ser bastante desagradável no que toca a terem que voltar para o vosso país. Eu já vi casos na internet a acontecerem. E outra coisa que também muitas das vezes podem vos pedir é que vocês tenham uma viagem de volta para o vosso país. Agora que temos uma das partes mais importantes e um pouco mais seca, por assim dizer, resolvidas, que é a questão burocrática para vocês poderem entrar no país e cá estarem sem problemas,
temos uma das partes mais interessantes, que é a parte de localização. A parte da localização é algo que eu dou bastante importância no que toca a onde é que vocês vão querer estar aqui na Suíça, que tipo de trabalho é que vocês procuram. Aquilo que eu aconselho sempre é que vocês façam um pequeno estudo de que tipo de trabalho é que vocês procuram mediante a localização que vocês também estão a procurar. Como por exemplo, se vocês forem uma pessoa que não gosta tanto de sítios remotos, aquilo que eu vos posso aconselhar são áreas mais metropolitanas, onde vocês têm acesso mais fácil a transportes públicos. O que aqui na Suíça, transportes públicos, se forem alguém como eu, vocês vão ver que os transportes públicos têm uma excelente qualidade e não são assim tão caros mediante os salários que vocês podem ganhar aqui. Se vocês forem alguém que gosta talvez de uma parte mais remota, exigem um pouco mais de tranquilidade, gostam de se calhar de uma casa nas montanhas, aquilo que vocês têm que ver é que muito provavelmente vocês vão ter a despesa de ter um carro, pois se vocês não tiverem um carro e habitarem numa destas zonas, o acesso será um pouco mais difícil e será também um pouco mais difícil vocês conciliarem esta situação com o vosso trabalho. Isto é uma parte muito importante a fazer antes de vocês virem para a Suíça, senão vocês vão passar aquilo que eu vejo muitas vezes pessoas a passarem, que é, vêm para a Suíça, ficam cá um par de meses e acabam por ir embora, pois não se adaptam ao sítio onde tiveram que estar. Como é óbvio, temos também situações diferentes como, por exemplo, se vocês tiverem um familiar ou um amigo aqui na Suíça, acabam por estar condicionados a essa mesma localização. E claro, têm que fazer um esforço e perceber se irão precisar de um carro ou se irão então utilizar aqui os transportes públicos. Vamos passar à parte aqui dos trabalhos e dos regimes de trabalho que existem aqui na Suíça para que vocês entendam qual é que será o melhor para vocês, pois cada situação é uma situação. Normalmente nestas situações de jovens como eu, de pessoas que querem vir aqui para a Suíça, temos de ter em conta que existem os mais frequentes, são dois regimes de trabalho, que é o trabalho sazonal e o trabalho em regime normal. O trabalho sazonal, como diz o nome, são os trabalhos que muitas das vezes são apenas por época, onde vocês vêm para a Suíça, trabalham alguns meses, 4, 6 meses, e acabam por estar situados nesse mesmo, ou nas redondezas desse mesmo sítio, e esses trabalhos exigem condições diferentes de um regime normal. O regime normal, normalmente aqui na Suíça, passa pelas 185, 190 horas mensais, o que equivale mais ou menos entre 40 a 45 horas de trabalho por semana. O regime normal aqui é muitas das vezes nomeado com percentagens, pois vocês podem ter um trabalho de regime normal e podem trabalhar a 80%, podem trabalhar até se calhar a 60% ou a 100%. Relembrando que o tipo de regime de trabalho que vocês vão ter vai ter também bastante impacto na autorização de residência que vocês vão ter aqui na Suíça. Assim, tendo em conta estes dois regimes, qual é que será o tipo de regime mais indicado para ti? Se vocês forem alguém que gosta mais de ter flexibilidade ou procura ganhos mais rápidos, ok? Em que vocês possam aglomerar uma certa quantia de dinheiro mais rapidamente ou num curto espaço de tempo, talvez o trabalho sazonal seja melhor para vocês, ok? Pois o trabalho sazonal, vocês têm muita mais flexibilidade, existe uma flexibilidade maior, pois vocês vão ter aqui alguns meses durante o ano também em que não vão estar a trabalhar. Agora falando um pouco nas desvantagens. As desvantagens deste trabalho sazonal, muitas das vezes, é que vocês acabam por ter uma certa instabilidade devido aos contratos de curta duração e acabam por também, por não ter o benéfico de ter um espaço garantido numa empresa com o trabalho sazonal, pois, como acabamos de dizer, os contratos também são de pouca duração. Ou seja, esta é a maior desvantagem para mim no que toca ao trabalho sazonal. Mas tudo depende daquilo que vocês procuram fazer, não é? E também a questão do alojamento. A questão do alojamento para o trabalho sazonal é bastante boa para pessoas que não têm a opção de ter alojamento aqui na Suíça. Porquê? Porque o trabalho sazonal muitas das vezes inclui o alojamento. Aquilo que muitas das vezes as pessoas não se apercebem é que o trabalho sazonal, ao ter o alojamento incluído, o preço do alojamento já está dentro do contrato de trabalho que vocês têm com a empresa. Vou dar um exemplo. Vocês arranjam um contrato de trabalho com um hotel ou uma estância de ski aqui na Suíça, onde o salário que eles vos prometem por mês é de, por exemplo, 3.000 ou 3.500 francos por mês. O débito do alojamento, neste caso, não vai estar
com este salário final. Acaba por ser uma despesa grande. Como é óbvio, isto não é para todos os casos. Podemos estar aqui a falar em que vocês vão pagar, por exemplo, por um quarto apenas, onde não têm cozinha, não têm condições para poder cozinhar, nem nada do género. Vocês vão estar a pagar por volta de 1000 francos ou quase 1000 francos por mês, onde depois também vão ter aqui a despesa da alimentação. A despesa da alimentação é esta que, se vocês não tiverem uma cozinha, acaba por ser uma despesa um pouco mais avultada. Contudo, cada situação é uma situação, cada contrato é um contrato, e isto são apenas algumas das vantagens e desvantagens do trabalho sazonal. Lembrando que o trabalho sazonal, para pessoas que não são cidadãos da União Europeia, muitas das vezes a nível burocrático, a nível de autorizações de residência, acaba por ser muito mais complicado vocês conseguirem obter estas autorizações para trabalhos sazonais. Trabalhos com regime normal, para estas pessoas, normalmente, para obterem autorizações de residência, é muito, mas muito mais fácil, depois conseguem justificar à comuna ou aquilo que nós chamamos em Portugal, às câmaras municipais ou câmaras do município, acaba por ser mais fácil vocês justificarem estas entidades com trabalho de regime normal do que com o trabalho de regime sazonal. Um pouco aqui da integração no meio cultural da Suíça. Se vocês também tiverem trabalho sazonal, acaba por ser muito mais difícil vocês conseguirem terem uma integração na cultura suíça. E porquê? Vamos dar o exemplo que vocês trabalham num hotel ou numa estância de ski. Se vocês tiverem um trabalho sazonal, normalmente vocês vão habitar perto do vosso trabalho, vocês vão estar em sítios onde nem se fala uma das línguas oficiais da Suíça, ou seja, vocês não vão ter a oportunidade de aprender um dos idiomas, e acabará por ser muito mais difícil vocês integrarem-se culturalmente na Suíça. Contudo, se isto não for um dos vossos interesses, acaba por ser uma das vantagens também, é que vocês não precisam de um dos idiomas oficiais da Suíça para poderem estar aqui. E eu conheço muitas pessoas com este tipo de regime e que têm esta mesma situação. Trabalham há anos aqui na Suíça em regime sazonal, onde vêm cá, trabalham só 5, 6 meses por ano aqui na Suíça e depois acabam por voltar para Portugal. Falando agora um pouco dos trabalhos com o regime normal aqui na Suíça. Trabalhos de regime normal, muitas das vezes aquilo significa é que são contratos com duração indeterminada ou contract duration déterminée. E vocês com estes contratos têm muitas vantagens. A primeira vantagem é que a autorização de residência com este tipo de contrato acaba por ser muito mais fácil e muito melhor, porque vocês a longo prazo podem estar na Suíça e conseguem obter permissões ou autorizações de residência com uma estadia mais longa. Um dos maiores benefícios de teres um contrato de trabalho com tempo regular é que vocês também conseguem ter um planeamento financeiro a longo prazo muito mais fácil e muito melhor e seguro. Também têm o benefício de terem um salário que é fixo todos os meses, e esse mesmo salário fará com que o vosso planeamento financeiro seja muito, mas muito mais fácil. Depois têm outras coisas, como o pagamento das horas extras, o direito às vossas férias. Normalmente as férias vocês têm direito a 4 ou até 5 semanas de férias, e isso é uma vantagem muito grande. É uma vantagem muito grande porque vocês conseguem planear muitas dessas coisas antecipadamente, sendo que trabalham a 100% ou 80%, mas aqui uma das maiores vantagens para mim, quando vocês têm um regime de trabalho normal, é que vocês normalmente financeiramente conseguem ter um planeamento muito mais seguro e uma coisa muito, mas muito mais talvez adaptada às vossas necessidades, pois é assim, se vocês tiverem, por exemplo, o trabalho sazonal, uma coisa que muita gente não faz é que vocês vão ter que ser alguém que sabe poupar dinheiro. Porquê? Porque vocês vão ter, muitas das vezes, 5, 6 ou até 7 meses por ano que vocês não vão trabalhar. Contudo, como vocês sabem, os salários aqui na Suíça são bastante grandes. Se vocês não trabalharem durante estes meses, mas tiverem posto dinheiro à parte, vocês poderão muitas das vezes ir de férias para o vosso país, voltar para o vosso país e irem de férias e ter aqui algum dinheirinho posto de parte para poderem desfrutar de férias ou, quem sabe, até arranjarem um outro tipo de trabalho no vosso país e poderem poupar aqui algum dinheiro e ter um planeamento financeiro também seguro, mesmo que tenham um trabalho sazonal. Outras grandes vantagens que vocês têm com o contrato em regime normal
é que muitas das vezes, por exemplo, se vocês quiserem comprar um carro em financiamento, se quiserem pedir um crédito em financiamento, ou se forem até alguém que veio para a Suíça e procura, se calhar a longo prazo, comprar uma casa, se vocês tiverem um contrato sazonal, muito dificilmente vocês vão ter acesso a estes benefícios, ok? Porque os próprios bancos ou as próprias entidades de financiamento vão perceber que vocês têm vários meses ao ano que vocês não trabalham, o que significa que terão aqui um income ou uma entrada de dinheiro que está um pouco mais condicionada às situações de trabalho que vocês têm com o trabalho sazonal. Com o trabalho em tempo regular, vocês não vão ter esse tipo de problema. Contudo, muitas das vezes, não é que vocês arranjem logo um trabalho com um contrato indeterminado e possam logo pedir um crédito ou algo do género. Em algumas circunstâncias eu até acredito que sim, mas nas circunstâncias normais vocês têm que ter uma certa determinada duração ou uma estadia com uma certa determinada duração aqui na Suíça para poderem o fazer e que os vossos créditos ou os vossos pedidos para essa vossa vida financeira ou qualquer que sejam este tipo de decisões, seja mais garantido e seja feito tudo em condições e mediante a situação que a Suíça pede e que acha que é viável para vocês. Outra coisa que também é muito boa tem a ver com as contribuições que vocês fazem para o LPP. O LPP é considerado aqui como se fosse o vosso plano de reforma. Se vocês tiverem um trabalho em regime normal, vocês vão fazer contribuições maiores. Se fizerem um trabalho com regime sazonal, vão fazer contribuições menores. Isto tem a ver também com o volume do vosso salário, ok? Também têm a vantagem de ter férias remuneradas. As férias remuneradas, normalmente, vocês têm acesso a elas com o trabalho em regime normal. Com o trabalho em regime sazonal, acaba por ser quase impossível vocês terem férias remuneradas, porque, como vocês devem calcular, nenhuma empresa vos vai dar meses de férias em que vos vai pagar estas mesmas férias nestas condições. Também aqui o benefício do crescimento profissional. O crescimento profissional, como vocês também devem calcular, acabará por ser muito mais fácil se vocês tiverem um trabalho com regime normal. Fará com que vocês tenham uma maior probabilidade de ter um crescimento profissional na vossa área, porque vocês vão trabalhar durante muito mais tempo do que alguém que tem trabalhos sazonais. Não significa que quem tenha trabalho sazonal também não tenha crescimento profissional. Claro que é óbvio que também tem, mas isto vai depender de outras circunstâncias. Quem tem trabalho de regime normal, se for uma pessoa pontual, se trabalhar na mesma empresa e preencher aqui os requisitos dessas mesmas empresas no que toca à produtividade, relembrando que a produtividade aqui na Suíça é algo que eles dão muita importância, vocês vão ter uma maior probabilidade também de terem um percurso profissional muito mais, digamos, lucrativo para vocês, ok? Acabará por ser muito mais fácil para vocês terem um percurso profissional em que vocês conseguem crescer com alguma facilidade se forem alguém que tem o trabalho em regime normal. Ações também como treinamentos para as vossas empresas, treinamentos no sentido em que as próprias empresas acabam por financiar pequenos cursos que sabem que são benéficos para vocês e para a empresa, ou seja, a formação dos trabalhadores também é muito mais frequente quando vocês têm um trabalho em regime normal, porque quando têm um trabalho em regime sazonal já são contratados com a experiência que vocês já têm para aquele posto de trabalho, mas em regime normal, como é óbvio, as empresas têm interesse, se fores um bom trabalhador, em que tu permaneças lá mais tempo e que talvez preenchas outros requisitos, e para preencher esses outros requisitos que eles podem achar que o teu perfil se adequa, eles vão fazer uma formação ou vão fazer um curso. Vamos falar agora talvez de algumas que sejam as desvantagens do trabalho de regime normal. E o trabalho de regime normal poderá ter uma desvantagem que muitas das vezes assusta as pessoas, e essa desvantagem é a pressão no trabalho. Como vocês calculam, a Suíça tem altos padrões de produtividade e de pontualidade, o que muitas das vezes para muitas pessoas poderá ser algo que faça com que uma integração, uma adaptação ao estilo de trabalhador aqui na Suíça seja muito mais difícil. Se vocês não forem pessoas que se adaptem nestas circunstâncias, a Suíça vai ser muito mais difícil em vocês conseguirem ter sucesso numa carreira profissional em regime normal, pois essa mesma produtividade vai fazer com que o esforço
profissional que vocês tenham que ter, ou o sacrifício da vossa vida pessoal em relação à vossa vida profissional seja muito maior para que vocês tenham uma carreira que seja não só produtiva, mas também financeiramente agradável. Coisas como, por exemplo, horas extras em trabalhos com regime normal aqui na Suíça são coisas muito, muito frequentes. E é uma das coisas que muitas das pessoas que vêm trabalhar para cá, para este país, estranham. Eu lembro-me, por exemplo, de quando comecei a trabalhar no emprego onde eu estou, de trabalhar durante alguns meses apenas com uma folga por semana. Isso é uma coisa que é bastante normal e frequente aqui na Suíça, ok? Como é óbvio, vocês também têm que ter atenção àquilo que é ao aproveitamento da vossa entidade patronal em relação a isso. Como é óbvio, ninguém aqui está a pedir que vocês trabalhem sempre apenas com uma folga por semana ou que trabalhem todos os dias 12 horas por semana, porque isto também acabará por ser um aproveitamento da vossa entidade patronal. Mas muitas das vezes o que vocês podem fazer e que vejo muitas vezes a fazerem aqui na área da construção é, por exemplo, trabalham apenas de segunda a quinta-feira, mas trabalham 12 horas por dia. Depois acabam por ter sexta, sábado e domingo de folga. Mas lá está, isto exige aqui um sacrifício à semana ou nos dias de trabalho de trabalharem mais 2 ou 3 horas por dia que não vão ser pagos por elas, mas poderão ter o proveito de tirar mais tarde mais tempo de repouso ou mais tempo de descanso. Por isso é muito importante mencionar isto, porque a cultura aqui na Suíça do trabalho é completamente diferente da maior parte dos outros trabalhos que nós encontramos, ok? E muitas das vezes as pessoas chegam cá e são surpreendidas com uma situação como estas e acaba por ser um fator bastante importante a que as leva a desistir dessa mesma oportunidade. Outra desvantagem muito grande em relação ao trabalho de regime normal é quando vocês querem trocar de trabalho. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes as autorizações de residência estão ligadas ao empregador aqui na Suíça neste tipo de situações. E mesmo até no trabalho sazonal. E o que é que acontece? Se a vossa autorização de residência estiver ligada à vossa entidade patronal, quando eu digo isto é, por exemplo, se vocês conseguirem obter uma das autorizações de residência através da vossa entidade patronal, porque ela vos forneceu alojamento para poderem se registar aqui. Se vocês um dia quiserem trocar de trabalho, em ambas das situações, seja em trabalho sazonal ou em trabalho regime normal, em ambas as situações acaba por ser bastante complicado, porque isto vai exigir que vocês arranjem um outro local para residirem, onde poderão ter que se registar nesse mesmo local e estarão condicionados com a situação de se vão conseguir arranjar um local de residência ou não que esteja dentro das vossas capacidades financeiras. Porque muitas das vezes as pessoas querem trocar de trabalho e isto é um dos fatores que as impede de trocar de trabalho. Isto faz com que a pessoa tenha que estar num trabalho onde não quer estar durante mais tempo, faz com que a sua experiência aqui não seja talvez a melhor e depois acaba por se traduzir talvez numa estadia menor aqui na Suíça, pois este é um dos requisitos que se calhar não vai de encontro àquilo que essa pessoa achou ideal para si naquele momento ou nessa mesma situação. A situação acontece bastante no setor da agricultura. Eu conheço bastantes pessoas que vêm para a Suíça ainda estando em Portugal com, por exemplo, um contrato de trabalho na apanha da fruta ou nas vinhas, que é uma coisa super, super frequente. E o que é que isto significa? Muitas das vezes neste setor de trabalho essas pessoas têm acesso ao alojamento. Mas um dia que queiram trocar de trabalho acaba por ser muito mais difícil, porque o patrão é quem lhes deu o alojamento este que lhes deu a possibilidade de registarem-se aqui na Suíça e terem uma autorização de residência, e imaginemos que trabalhas nas vinhas, estás numa situação dessas e queres sair. Isto significa que vais ter que arranjar um trabalho novo, mas isto tu já sabias, pois esse é um dos fatores que te fez fazer essa mudança, não é? Que te fez fazer essa mudança, mas não só isso. Ao teres que fazer essa mudança profissional, o que acontece muitas das vezes é que vais ter que procurar um outro sítio para viveres. Esse sítio que tu vais viver não vai estar incluído no salário que tu vais ganhar, ou seja, vais ter também mais uma despesa e acabará por ser um pouco mais complicado em tu te adaptares nessas circunstâncias. Uma outra desvantagem que vocês têm em ter trabalho em regime normal também acaba por ser os impostos.
os impostos porquê? Vocês ao trabalharem em regime normal, vocês normalmente vão ganhar uma quantia de dinheiro maior, isto significa que também vão ter maiores descontos. Isto é uma situação que muitas das vezes as pessoas desconhecem. Outra coisa muito importante em relativa a esta situação é que os impostos vão depender também do cantão onde vocês residem, pois de cantão para cantão vocês têm leis no que toca aos impostos, principalmente do vosso salário, completamente diferentes. O cantão onde eu estou, por exemplo, que é o Valais, existe uma carga fiscal menor no que toca aos outros cantões. Cantões como, por exemplo, o cantão de Vaud, que é o cantão de Lausanne, de Montreux, que são cidades ou vilas ou comunas mais conhecidas, acaba por ser um pouco mais elevado. Ou seja, vocês acabam por, se calhar, ganhar um salário maior, mas também têm uma carga fiscal muito maior sobre o vosso salário. Isto são coisas que, por exemplo, quando vocês fazem um estudo em relação à localização, ao sítio onde vocês querem estar aqui na Suíça, são situações que são bastante importantes vocês terem em conta. O cantão onde eu estou, que é o cantão do Valais, ou o cantão do Valais, vocês têm salários um pouco mais reduzidos, mas a carga fiscal acaba por ser bastante mais baixa. Não só a carga fiscal, como algumas despesas também. Por exemplo, quando vocês têm um carro aqui na Suíça, vocês pagam as placas dos carros. As placas que são aquilo que nós chamamos em Portugal as matrículas. As matrículas têm muito a ver com a potência do carro, como por exemplo aquela análise que temos com o selo de circulação em Portugal. A placa acaba por ter aqui umas semelhanças bastantes semelhanças no que toca às placas, com a cilindrada, a potência, os cavalos, a emissão de CO2, todas essas coisas. No cantão do Valais, no cantão do Valais, estas mesmas coisas normalmente são mais baixas, enquanto que no cantão de Vaud, de cidades como Lausanne e Montreux, e ainda tem mais algumas, acaba por ser muito mais alto. Eu já fiz esta experiência, eu já falei com várias pessoas que têm carro ou já tiveram carro aqui neste cantão e no cantão de Vaud também, e acaba por ser uma diferença bastante grande. As placas são uma das coisas mais diferentes no que toca a despesas. Mas pronto, passando à frente. Isso, tendo em conta tudo isto que nós falamos, qual é que será o melhor regime para ti? Será o sazonal ou será o regime normal? A melhor forma de tu conseguires identificar qual é o melhor regime para ti é: se tu fores alguém que apenas queres ter ganhos rápidos, que queres ter uma certa e determinada quantia de dinheiro que queres juntar para poderes talvez abrir um negócio no teu país ou seja qual for aquilo que tu almejas financeiramente, mas se tu fores alguém que queres ter uma certa quantia de dinheiro muito mais rápido que o normal, principalmente que o teu país onde tu resides, se calhar o trabalho sazonal é o mais fácil para ti. Se fores uma pessoa flexível, se calhar o trabalho sazonal também é o melhor para ti. Agora, se fores alguém que procuras uma qualidade de vida melhor e se vês que também a Suíça é um país onde tu te possas adaptar, possas levar uma vida a longo prazo, sem dúvida alguma que o trabalho em regime normal será o melhor para ti. Por isso, é muito importante termos estas coisas em mente antes sequer de sairmos do nosso país para percebermos aquilo que vamos à procura. Eu conheço muitas pessoas que vêm para a Suíça, não fazem este estudo ou nem sequer pensam neste tipo de coisas e acabam por estar aqui anos, alguns deles, e não conseguem sequer organizar-se e perceber como podem tirar proveito da sua situação e depois trabalham sazonalmente ou trabalham com regime regular, mas não conseguem tirar proveito dessa situação, porque muitas das vezes mentalmente nem sequer se deram ao trabalho de organizar-se e perceber qual é que será o melhor regime. Estás a entender? Por isso é que eu digo muitas das vezes que aquilo que nós temos que fazer para percebermos qual é o melhor regime para nós passa muito pelas nossas necessidades, passa muito por identificarmos aquilo que achamos que vai ser melhor para nós a longo prazo e também passa por perceber financeiramente qual é que é o sítio que nós vamos querer estar, seja a longo prazo, seja a curto prazo. Por isso, mediante estas coisas todas que falamos, é muito importante que faças um pequeno estudo para entenderes qual é que é o melhor regime para ti. Agora vamos a uma das partes mais importantes, que é
Como é que tu podes arranjar trabalho aqui na Suíça? Arranjar trabalho na Suíça, posso-vos dizer que pode ser uma tarefa bastante difícil, e não só difícil, pode ser também uma tarefa que psicologicamente poderá exigir muito de vocês ao ponto de vocês entrarem num burnout. Quando digo um burnout, como é óbvio, é um burnout psicológico, onde vocês têm demasiada pressão em vocês. E que pressão é esta que eu estou a falar? Vocês aqui na Suíça terem demasiadas, não vou dizer demasiadas, não é a palavra certa, mas vocês vão ter muitas faturas para pagar todos os meses, ou quase todos os meses, ou numa altura específica do ano, vamos assim dizer. E o que é que isto significa? Principalmente quem tem aqui trabalho em regime normal, porque quer estar aqui normalmente, em grande percentagem, querem estar cá a longo prazo, e isto significa que vão ter que alugar um apartamento, um estúdio, seja ele qual for, e quando tu tens um apartamento ou um estúdio aqui, acabas por ter bastantes despesas mensais, no que toca a, por exemplo, taxas que nós não pagamos em Portugal ou noutros países. Uma delas é a taxa do rádio, por exemplo, que é uma carta que vem todos os anos, em que vocês têm que pagar uma quantia, normalmente pode variar entre os 250 a 300 ou 350 francos, em que vocês pagam uma taxa para a rádio e a televisão aqui na Suíça. Não importa a dimensão do vosso imóvel, não importa se vocês usam televisão ou rádio em casa, isto é uma taxa que vocês todos têm que pagar estando aqui na Suíça, ok? Por isso é muito importante termos em consciência que quando vocês procuram um trabalho aqui na Suíça, normalmente, se não tiverem uma situação demorada, não é demorada, mas uma situação, por exemplo, a nível de residência já resolvida, pode ser bastante difícil e bastante complicado para vocês. A forma mais fácil de, em primeira instância, vocês conseguirem trabalho aqui na Suíça é as agências temporárias. De certeza absoluta que vocês já ouviram falar disto. As agências temporárias são a melhor porta de entrada quando vocês chegam à Suíça para o mercado de trabalho. Tem vantagens e tem desvantagens. A melhor vantagem das agências temporárias é a parte da burocracia. Como isto são empresas que estão sediadas na Suíça, já sabem como é que o sistema funciona, a parte burocrática, muitas das vezes, são eles que tratam, não é muitas das vezes, em todas as circunstâncias, quando vocês estão numa agência de trabalho temporária, são eles que tratam. Ou seja, análise de contratos, análise de quanto é que vocês vão ser pagos por um trabalho em específico, as leis, os direitos do trabalhador, todas estas coisas são as agências de trabalho. Como é óbvio, vocês vão ter situações em que se calhar algumas agências de trabalho não estão a ser corretas, como vão ter situações como eu tive a minha, em que agências de trabalho vão ser a melhor situação para vocês para entrada no mercado de trabalho. Vocês vão ter acesso a isto chegando à agência de trabalho, fazendo uma inscrição. É importante mencionar toda a experiência que vocês têm ou todo o tipo de trabalho que vocês já tiveram na vossa vida, para perceber como é que se encaixa no vosso perfil em relação às propostas que esta mesma agência de trabalho pode ter. E quais é que são as vantagens ou as principais vantagens de uma agência de trabalho ou de vocês arranjarem trabalho através de uma agência? A primeira delas é flexibilidade. A flexibilidade porquê? Porque vocês ao estarem numa agência de trabalho, vocês muitas das vezes podem estar a fazer podem entrar, por exemplo, na agência de trabalho e eles chamam-vos a dizendo que existe uma empresa que está à procura de alguém com o vosso perfil. Vocês vão. Muitas das vezes o que acontece é que acaba por ter uma duração específica. Ok? A empresa acaba por ter uma duração específica, ou é porque querem substituir alguém que está de maternidade, ou querem substituir alguém que está de férias, ou querem substituir alguém que está magoado em casa ou doente, e nestas circunstâncias vocês acabam por estar nessa empresa por um curto espaço de tempo. Mas eu quando falei de vantagens a nível de flexibilidade, é no sentido em que vocês podem estar a trabalhar numa empresa durante algum tempo e digamos que vocês não estão a gostar do trabalho. Vocês podem pedir à agência de trabalho temporário, mediante o vosso perfil, as vossas capacidades e as vossas especialidades, para trocarem de
trabalho ou trocarem de empresa. Isto é uma flexibilidade que muitas vezes, para nós jovens, acaba por ser benéfico. Contudo, como falamos ao bocado, se vocês forem alguém que tem despesas para pagar fixas mensalmente, o que é e vai ser a maior parte dos casos, as agências de trabalho temporário também podem ser uma desvantagem, pois não existe uma garantia mensal de um ganho que vocês consigam então fazer os vossos pagamentos, ter a vossa própria vida, digamos, organizada financeiramente. Outra grande vantagem das agências temporárias é que não só pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho aqui na Suíça, como também pode ser a porta de entrada a vocês terem uma autorização de residência. Eu confesso que, mediante o meu conhecimento e a experiência que eu tenho com as agências de trabalho, normalmente o que é que acontece? As pessoas chegam cá, entram numa agência de trabalho temporário, quando são chamados para fazer uma missão, por assim dizer, fazem essa missão e se desempenharem bem nessa missão, o que muitas das vezes pode acontecer é fazerem uma autorização de residência com a mesma agência de trabalho. Lembrando que vocês já têm que ter casa, têm que ter acesso ao vosso seguro de saúde, têm que ter algumas destas coisas resolvidas. Se vocês tiverem todos estes requisitos aqui preenchidos e tiverem numa agência de trabalho, pode ser a porta de entrada para uma autorização de residência. A coisa mais frequente que acontece com agências temporárias é as pessoas vêm e entram numa agência de trabalho temporário, conseguem trabalho e conseguem uma autorização de residência L. A L é uma das mais frequentes porque a L tem a duração de 1 ano e pode ser renovável mediante a vossa situação nesse mesmo ano, ok? Vamos supor que vocês chegam ao final desse mesmo ano, continuam numa agência de trabalho temporário, mas continuam a ter trabalho. Vocês podem submeter uma renovação e renovam então para uma autorização de residência L ou até para uma B. Outra coisa que é bastante importante mencionar é o seguinte: quando eu falei da porta de entrada para o mercado de trabalho na Suíça através das agências temporárias, significa que a maior parte das empresas, mesmo aquelas que não querem contratar através das agências temporárias, elas querem alguém que já tenha uma autorização de residência. E quando eu falei de uma porta de entrada para o mercado de trabalho suíço, é exatamente isso. Por exemplo, vocês entram numa agência de trabalho temporário, conseguem ter aqui uma autorização de residência, dependendo da duração que ela tiver, como é óbvio, mas supondo que depois vocês têm em vista algumas empresas em que vocês gostavam de ter um contacto direto com a empresa e não através de uma agência de trabalho. Aquilo que acontece é que vocês, em 99,9% dos casos, essas mesmas empresas vão preferir que vocês já tenham uma autorização de residência. Vai ser uma grande vantagem para vocês poderem arranjar trabalho noutras empresas, porque uma das primeiras perguntas é sempre essa: se vocês já têm autorização de residência no país. Vamos supor, uma empresa que tenha 2 candidatos. Esses 2 candidatos têm o mesmo skill set, têm as mesmas habilidades, têm a mesma experiência, mas um deles tem autorização de residência e outro não tem. É quase certo que essa empresa vai querer aquele que já tem autorização de residência, porque a maior parte das empresas não quer passar pelo processo burocrático de ter que dar autorização de residência a um trabalhador. Isso também acontece e por acaso foi uma coisa que aconteceu comigo. Foi uma empresa que não foi à agência de trabalho temporário que me deu a autorização de residência, mas isso vai ter a ver com o vosso skill set, vai ter a ver com o quão satisfeito o empregador vai estar com o vosso trabalho ou não, o quão ele vai querer investir em vocês a longo prazo ou não nesse mesmo sítio, ok? Porque muitas das vezes aquilo que acontece é que há pessoas que vêm, arranjam trabalho numa empresa, e as empresas quase todas elas já passaram por isto, arranjam o trabalho numa empresa, passam 1, 2 meses, conseguem regularizar a autorização de residência e depois vão embora dessa mesma empresa. Acabam por tirar proveito dessa mesma empresa no que toca a planos burocráticos e no que toca às vezes até influências para terem essas mesmas autorizações. E imagina o que é tu entrares numa empresa ou tu seres dono de uma empresa, contratas alguém e no primeiro mês essa pessoa regulariza a sua situação de autorização de residência e vai-se embora. Isso também não é algo muito correto e é por isso que as empresas têm preferência. É uma das razões pelas quais as empresas têm preferência a pessoas já terem autorização de residência antes de entrarem nessa mesma empresa.
Falando ainda na parte de procurarem emprego aqui na Suíça, vocês, como é óbvio, as agências de trabalho temporário é uma das opções. As outras opções é vocês fazerem uma procura através da internet, em sites como o Indeed, Jubel, que também usa-se aqui na Suíça. O LinkedIn é uma coisa muito importante aqui na Suíça para quem tem trabalhos, se calhar, com formações superiores. Eu recomendo vivamente o LinkedIn, porque o LinkedIn vocês conseguem ter acesso a propostas de trabalho que não vão ter, prontos, nas condições normais. E também outra que é uma das mais eficazes para mim é através do Facebook. E no Facebook como é que funciona? Todas as outras são muito fáceis, a maior parte de vocês já deve saber como procurar trabalho nas outras plataformas. O Facebook, para mim, é uma das mais importantes. Porquê? Esqueçam aqueles grupos de comunidades de imigrantes portugueses ou comunidades de imigrantes, sejam eles quais forem, porque muitas das vezes vocês vão ter acesso a informações lá que já estão fora de data, que já não estão atualizadas. Não digo que será impossível vocês terem sorte ou conseguirem um contacto através desses mesmos grupos, ok? Eu digo isto numa forma geral, mas de uma forma mais eficaz, o Facebook é super benéfico, porque eu vou-vos dar o exemplo que é um método que eu utilizo bastante aqui, ou utilizava bastante quando estava à procura de trabalho, que era, eu procurava, por exemplo, estou num cantão francês, eu procurava com a palavra emprego em francês e a comuna onde eu estou situado. Vou dar um exemplo, a comuna ou o cantão, vou dar um exemplo. Eu procurava emploi Valais e vocês vão ter grupos com essa mesma nomenclatura de todos os outros cantões, onde vocês vão ter propostas de trabalho todos os dias. E qual é que é o benéfico desses grupos? O benéfico é que muitas das vezes é o próprio empregador que diretamente vai a esses grupos e deixa a proposta, e vocês conseguem ter acesso a onde é que estão a precisar de pessoas nesses mesmos grupos. A única questão aqui é que vocês precisam de aprender o idioma, precisam de saber falar o idioma desses mesmos grupos, porque nesses grupos não se vai falar português em grande maioria dos casos, ainda que a comunidade portuguesa seja uma das maiores aqui na Suíça. Na maioria dos casos vocês vão ter que perceber francês ou alemão ou italiano para verem aqui as propostas de trabalho. E depois, esqueçam essa coisa de enviar currículos online. Isso tem uma taxa de sucesso extremamente baixa. São muitas poucas as pessoas que eu conheço em Portugal que estão a enviar currículos ainda estando em Portugal e depois conseguem ser admitidos aqui na Suíça. Como é óbvio, vocês devem e podem fazê-lo se não tiverem uma outra opção. Mas a melhor opção é fazerem um estudo da localização onde vocês acham que vai ser melhor para vocês estarem, virem aqui visitar esse mesmo sítio, e nessa pequena visita vocês até podem já visitar alguns sítios que pode ser um sítio potencial para vocês trabalharem, ok? Isto significa o quê? Significa que, por exemplo, vocês vão utilizar um desses grupos, vocês vão ver onde é que estão a precisar e vocês vão diretamente a esse sítio, pessoalmente, com um currículo, ok? Que é extremamente importante, com um currículo vão a esse mesmo sítio, pedem para falar com o responsável, com o patrão, e será muito mais fácil para vocês conseguirem arranjar trabalho. E eu recomendo vivamente vocês utilizarem esses mesmos grupos se estiverem à procura de emprego aqui na Suíça. É como eu vos disse, vocês põem o nome, seja em alemão ou francês, põem o nome emprego nesse idioma e depois põem o cantão onde vocês estão ou a zona onde vocês estão, e vocês vão ver que vai ser super fácil vocês encontrarem um sítio que esteja a precisar de pessoas. Como é óbvio, depois vai tudo depender do vosso skill set, das vossas habilidades, se vocês desempenham bem o trabalho, se não desempenham bem o trabalho. Não é só chegar lá, entregar o currículo e etc. e depois vocês têm o trabalho garantido. Não é assim que funciona. Em relação ao currículo, é extremamente importante vocês terem um currículo super simples e super curto. Esqueçam esses currículos que parecem bíblias ou que têm bué de páginas. Não. Aquilo que eu vos recomendo, e como é óbvio, isto é uma opinião, um currículo com 1 ou 2 páginas chega perfeitamente, ok? 1 ou 2 páginas. Vocês têm que ser extremamente claros nas vossas habilidades, naquilo que vocês são capazes de fazer nesse currículo, de uma forma muito sucinta, muito curta, ok? E muito resumida. Vocês têm que pôr as vossas habilidades, vocês têm que pôr os idiomas que vocês falam, e é extremamente importante vocês terem isso super resumido e super organizado. Uma fotografia também é extremamente importante vocês terem no currículo,
ok? Uma boa fotografia, esqueçam essas fotografias de óculos de sol nos currículos e etc, pois eu já cometi esses erros e às vezes até podem levar com alguns comentários que não é profissional, e não é devidamente profissional, ok? Por isso, um currículo super simples, super resumido, com aquilo que vocês realmente sabem fazer, será mais do que suficiente para vocês poderem entregar a alguém e façam-no pessoalmente, porque garanto-vos que a taxa de sucesso é muito maior do que vocês estarem só a enviar currículos pela internet e à espera de um milagre. Como é que vocês podem procurar casa aqui na Suíça? Um processo extremamente difícil, confesso. É um processo extremamente difícil que passa por tribos e tribulações. Aquilo que acontece é que vocês vão ter que fazer um dossiê. O que é um dossiê? Vocês vão ter que fazer quase como se fosse uma capa para vocês poderem se candidatarem aos imóveis. Uma capa com vossas fichas de salário, cartas de recomendação de outros moradores que vocês possam ter tido ou não. Também é extremamente importante porque vos dá credibilidade. Porque aqui na Suíça, neste momento, encontrar casas um pouco por todo lado está muito mais difícil. Vocês têm imóveis que às vezes têm listas de espera de 20 pessoas para poder ser selecionado para esse mesmo imóvel, ok? Agora, uma coisa que é extremamente underrated, ou vamos chamar assim, uma coisa que é muito utilizada aqui na Suíça é o Facebook Marketplace. Vocês, através do Facebook Marketplace, aqui na Suíça, conseguem ter acesso a muitos dos imóveis que estão prontos a ser arrendados, seja para fins comerciais ou não, como também têm outros sites como ImmoScout, Immobilier, têm vários sites, ok, que vocês podem procurar imóveis. E eu confesso que o Facebook Marketplace acaba por ser um pouco como a questão do emprego que eu disse há bocado. Vocês conseguem ver a localização, conseguem até ir lá pessoalmente, muitas vezes têm aquelas placas que também já estão lá na casa a dizer a alugar e vocês têm acesso ao número direto da pessoa. Como é óbvio, se vocês forem ao Facebook Marketplace, vocês têm acesso ao perfil da pessoa e tendo acesso ao perfil da pessoa, vocês enviam uma mensagem, mediante a disponibilidade dessa pessoa, vocês aguardam uma resposta e conseguem entrar em contacto. Mas é extremamente importante que vocês tenham esse mesmo dossiê. Ok? Alugar casa aqui na Suíça deve ser das tarefas mais difíceis. Deve ser tão difícil como encontrar um emprego em algumas circunstâncias. Em quase todos os casos, vão-vos pedir também uma ficha que é a ficha de pursuites, ok? A ficha de pursuites significa a ficha que mostra se vocês têm dívidas, se não têm dívidas também, e vocês muitas das vezes também têm que incluir isso nesse mesmo dossiê. Isso também é extremamente importante porque assim vai dar uma garantia de credibilidade à pessoa que vos está a alugar a casa, não é? Se vocês têm potencial para poder suportar os custos dessa casa ou não, ok? Por isso, a título pessoal, aquilo que eu vos posso recomendar é que o Facebook Marketplace, apesar de ter um processo um pouco mais cansativo, será sem dúvida alguma uma boa oportunidade. O Facebook Marketplace, até para vender coisas aqui na Suíça, deve ser das plataformas mais utilizadas, por isso recomendo vivamente o uso dessa plataforma para todo tipo de coisas. Ora, muito bem, passando então aqui a parte que acabamos de falar, que é das casas, temos que então chegar à parte mais importante, à parte que interessa a todos nós, que é o salário, ok? Eu tive que fazer aqui alguns apontamentos, pois esta parte do salário quis ser um pouco mais específico com vocês e para isso vamos então dar aqui um mergulho, um dive-in aqui nos detalhes, ok? Apesar de que a Suíça oficialmente não tem um salário mínimo definido, ok? Mas aqui eu peguei em algumas das áreas, sendo elas as mais comuns e as que confesso que eu acho que são mais fáceis de arranjar trabalho e peguei aqui nos salários, uma média desses mesmos salários dessas respectivas áreas, ok? Então vamos falar aqui, por exemplo, com o setor de hotelaria e restauração, ok? Aqui na parte de hotelaria e restauração, daquilo que eu tenho conhecimento, mais na zona onde eu estou, que é a zona francófona da Suíça, temos aqui a hotelaria e restauração com salários que podem variar de 3.000 francos até 4.500 francos, ok? Funções como garçom, serveur, que é servir às mesas, não é? Cozinheiro ou até mesmo recepcionista. Como é óbvio, isto é apenas uma média, ok? Daqui de alguns postos de trabalho ou de alguns empregos que eu tenho algum conhecimento. A parte da construção. Na parte da construção, dependendo da experiência e do cargo,
os salários podem variar entre os 4.000 francos e os 5.500. E isto também posso atestar, pois eu já estive na área da construção aqui na Suíça, neste momento estou na parte da restauração, mas já estive na área da construção e posso atestar que, dependendo da experiência e do cargo que vocês tiverem, estes salários são sim bastante apelativos e são sim bastante reais. Depois temos a área aqui do comércio e varejo, onde temos salários iniciantes, onde geralmente começam entre 3.500 a 4.000 francos. Depois temos também a área dos cuidados de saúde, por exemplo, os enfermeiros, onde o salário pode variar entre os 4.000 e os 6.500 francos. O interessante é que estes 5 setores que acabamos de mencionar são os setores onde é mais fácil encontrar trabalho na Suíça, pois são setores que têm sempre falta de gente, por norma. São bastante rotativos, por assim dizendo, porque são setores onde existe aqui alguma carga profissional elevada, ou seja, existe sempre rotatividade. Dicas gerais e armadilhas a evitarem aqui na Suíça, ok? As dicas gerais que eu vos posso dar, a melhor dica que posso dar para vocês evitarem este tipo de armadilhas é vocês aprenderem a língua local, seja ele o francês, seja ele o alemão. Eu, neste caso, só falo destas duas línguas, pois são as línguas mais faladas aqui na Suíça e normalmente são as línguas que tu vais utilizar mediante a parte onde tu vais. Como é óbvio, podes também sempre aprender o italiano e o romanche, não perdes nada com isso, só tens a ganhar e acrescentas mais uma característica no teu currículo, ok? Se vocês forem pessoas que estão familiares com este idioma, vocês acabam por ter uma vantagem, porque compreendem o que anda à vossa volta e será sempre muito mais fácil vocês integrarem-se na cultura suíça, seja na parte francófona, seja na parte germânica. Não confiarem em propostas de emprego e propostas de alojamento suspeitas. Isto é algo que eu tenho vindo a reparar que tem existido muito aqui na Suíça, principalmente em imigrantes que estão numa fase inicial, pois às vezes encontramos propostas que são demasiado boas para ser verdade. E é como se diz no bom português: quando a esmola é demasiada, até o pobre desconfia. Por isso vocês devem desconfiar sempre que tiverem algo que vos parece ser uma proposta demasiado boa, ok? No que toca, por exemplo, aos imóveis, nunca paguem nada antecipado. Aqui na Suíça isso não existe, ok? Nunca paguem nada antecipado, seja para reservar, não liguem a esse tipo de comentários, ok? E às vezes mais vale perderem uma oportunidade dessas do que serem completamente escamados. A nível de entrevistas, por exemplo, não aceitem entrevistas que sejam virtuais. As entrevistas que são virtuais, em grande maioria dos casos, acaba por ser um pouco enganoso, ok? É assim, como é óbvio, empresas de tecnologia ou grandes empresas, muitas das vezes vocês vão ter que passar por um processo onde a seleção dos candidatos pode passar por as videochamadas. Isso é uma coisa que também é normal, sim, mas vocês têm que procurar o feedback dessas mesmas empresas e perceber como é que funciona o recrutamento dessas mesmas empresas, ok? Mas principalmente pagamentos adiantados são sempre a evitar, porque aqui na Suíça eles não são de acordo com essas coisas. E eu já conheci vários casos de pessoas que foram completamente escamados por fazerem pagamentos adiantados. Quando vos pedem documentos também, fotos de documentos, sem vocês sequer estarem ainda inseridos nesse trabalho ou terem sido selecionados, muito cuidado com isso, ok? Porque isso também acontece. E depois, quando vocês também sentem que existe aqui uma falta de informações nessas mesmas propostas, é sempre bom e algo a evitar, ok? Agora, o próximo passo e o último, e para mim um dos mais importantes, é como é que vocês se podem integrar na cultura e na sociedade aqui na Suíça. A integração aqui passa sempre e vai passar sempre pela aprendizagem do idioma. Isso é uma das coisas mais importantes a fazer, porque vocês, se não souberem falar o idioma, muito dificilmente vocês vão se conseguir integrar. O idioma é sempre e será sempre muito importante. Outras coisas, como por exemplo vocês envolverem-se em eventos da localidade onde vocês estão, respeitarem a cultura local, falarem com locais, com esse mesmo idioma onde vocês estão a aprender, é sempre muito importante, ok? Vocês vão acabar por saber coisas que não sabiam, vão acabar por aprender costumes que também não tinham. Há muitas coisas que vocês vão aprendendo com locais, como vocês sabem, e pessoas principalmente que já estão habituadas a viajar, os locais vão ser sempre as pessoas que vos vão dar dicas mediante o sítio onde vocês estão inseridos. Ok? E isso só acontece se vocês tiverem uma integração.
E essa integração só acontece se vocês se dedicarem a aprender um pouco da língua. E eu relembro-vos de novo, se vocês não quiserem aprender o idioma do sítio onde vocês estão, só vai dificultar a vossa integração no sítio onde vocês estão, ok? Eu vejo muitos portugueses que infelizmente estão cá há vários anos, falam francês muito pouco ou falam muito mal o francês, e isso é muito mau, isso não é nada bom, isso revela que vocês não têm interesse em integrarem-se na sociedade ou integrarem-se na cultura que vocês estão. É assim, eu não condeno ninguém que o queira fazer, como é óbvio, nunca vou condenar ninguém que queira fazer isso, mas como é óbvio também não consigo entender o porquê dessas mesmas pessoas depois serem as primeiras que vão reclamar porque os suíços são antipáticos ou os suíços isto ou aquilo outro. Não, a maior parte das vezes esse erro é nosso porque nós não nos dedicamos a aprender o idioma nem os costumes deles. Ok? Temos que pensar que se calhar se fosse no nosso país, e quando isso acontece no nosso país, nós também não gostamos. Ok? Por isso, agora, última dica em relação a isto é as associações que vocês vão ter nas vossas cidades ou no sítio onde vocês estão. Na Suíça existem mais de 200 mil portugueses. Comunidades portuguesas aqui vocês vão ter muitas, centros culturais, restaurantes, vocês vão ter sempre muitos, ok? Ou seja, vocês têm sempre essa opção de poderem se envolver nessas comunidades e também, ao inserirem-se nessas comunidades, pedirem informações, procurarem ajuda. Existem até entidades que são geridas por portugueses que ajudam imigrantes aqui na Suíça, por isso acaba por ser um pouco da vossa parte fazerem uma pequena pesquisa na zona onde vocês estão, principalmente nas comunas. As comunas já têm até manuais que são traduzidos em português. Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu cheguei aqui a esta zona. A própria comuna já tinha manuais com o idioma em português para conseguir nos ajudar a procurar informações, procurar entidades que nos podiam ajudar, ok? Por isso, acaba por ser um pouco da vossa parte e do vosso esforço e do vosso interesse fazerem essa pequena pesquisa, essa pequena procura que vos vai ajudar. Bom, família, chegamos então agora ao final do vídeo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram até agora a este momento do vídeo e estiveram interessados e se calhar até a tirarem apontamentos. Quero-vos agradecer imenso pelo vosso suporte, mas venho-vos pedir um favor. Não se esqueçam de subscrever no canal, deixem nos comentários mais assuntos que vocês gostavam de saber, mais assuntos e questões, dúvidas, tudo aquilo que seja do vosso interesse. Aquilo que for do nosso interesse e que nós acharmos que também é de valor, nós iremos produzir conteúdo para vocês aqui para vos dar essa mesma informação, ok? Quero-vos relembrar que, por exemplo, este vídeo foi sugerido por um dos nossos subscritores, deixaram um comentário onde nós conseguimos adquirir que tinha uma peça de valor fundamental para pessoas que queriam emigrar e por isso decidimos desenvolver este vídeo para vocês, ok? Por isso não se esqueçam, deixem aí nos comentários mais dúvidas, mais coisas que vocês gostariam de saber, ok? Por aqui deste lado nós vamos continuar a produzir conteúdo que seja do vosso interesse e do nosso também. E mais uma vez agradeço-vos do fundo do coração pelo suporte. Vocês já sabem, vosso boy, you already know who it is, baby. Até ao próximo vídeo.